Graça e paz, abençoados do Senhor. Hoje nós vamos falar de algo tremendo, algo que poucas igrejas desafiam em falar. Nós vamos falar de predestinação. Nós vamos falar de um assunto maravilhoso quando ele é entendido aos olhos da graça. Quando ele é visto conforme a revelação que o Senhor Jesus Cristo passou ao apóstolo Paulo. Agora, muitos homens criticam a predestinação. Por que critica a predestinação? Porque não tem conhecimento. Falta o conhecimento da verdade, falta e coragem para falar. Porque essas pessoas, de repente, pode-se dizer a si própria: nossa, nós temos muito a perder se falarmos sobre predestinação. Eu acredito que não. Nós não temos nada a perder. Ninguém pode evitar ou negar a verdade. Nós cremos na predestinação. Aliás, nós fomos predestinados. Nós somos cidadãos do céu. A predestinação, ela é o sofá da sala de estar da salvação. Ela é o conforto. É o que vai trazer segurança ao cristão em relação à salvação. É a predestinação. Então, quando ela é compreendida da maneira que tem que ser compreendida, fica fácil. Fica muito fácil, e aí onde nós temos o maior prazer em falar que somos predestinados. E isso assusta as pessoas. Mas depois desse estudo, esse fantasma da falta de informação vai sumir da vida das pessoas, pode sumir da tua vida como desapareceu da minha vida. Porque hoje nós temos informação bíblica para isso. O Senhor Deus nos respaldou. O Senhor Deus trata conosco através da sua palavra. Então vamos entrar aqui comigo neste assunto delicioso. Vamos degustar com muito prazer esta palavra que vai direto ao coração. Predestinação. O ser predestinado, ou esta palavra e o que ela significa, está ligado somente à salvação. Não tem nada a ver com o local que você mora, com a roupa que você usa, com o carro ou bicicleta que você tem. Não tem nada a ver com o modelo do corte de cabelo, não tem nada a ver com o estilo que você anda. A predestinação, ela só tem ligação com a salvação, é só isso. Esta roupa que eu estou usando hoje, eu escolhi estar assim. Olhei, achei que ficaria bem, vesti e pronto, e cá estamos. Agora, em relação à salvação, não. Nós somos predestinados. E é isso que nós vamos ver. Vem comigo aqui em Efésios capítulo 1, verso 4. Eu gostaria que você acompanhasse comigo na leitura bíblica. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha, o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor não te conheceu ali agorinha, pouquinho, e te elegeu, ou há 50 anos, ou há 60, ou há 100 anos. O Senhor Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Para que Ele te elegeu? Para te mandar para o inferno? Não, de maneira nenhuma. O Senhor Deus te elegeu, lhe chamou, para que você seja, ou fosse, como diz a palavra de Deus, santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Esse é o propósito da minha e da sua vida, ser santo e irrepreensível perante Deus. A minha vida não foi feita, não fui elegido ou eleito do Senhor para ser um depósito de demônios, para ser uma escória, para ser o pó da terra, para ser o gafanhoto. Eu não fui eleito para isso, você não foi eleito para isso, você foi eleito para ser santo e irrepreensível diante dEle. É diante do Senhor. Não é distante do Senhor. Não é Deus lá no céu e você aqui na terra. Não é assim, é diante dele. Então existe uma diferença muito grande da graça de Deus. Por isso que eu estou falando, a predestinação traz segurança. E o verso 5, eu quero que você venha até o verso 5 comigo. E nos predestinou. A palavra está escrita na minha Bíblia e na sua. Não tem como apagar essa palavra, embora muitos quisessem. Embora muitos não aceitam, relutam, criticam. Entenderam?
Muitos não querem, não admitem, mas está aqui a palavra, Efésios 1, capítulo 5. Está aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, eu e você, meu querido, minha querida, nós somos predestinados. Está aqui. Para quê? Para filhos. Já disse a vocês, a predestinação é somente sobre salvação. E por quê? Segundo o beneplácito da vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a soberania de Deus, Ele fez isso. E se Ele fez isso, quem sou eu, quem é você para negar? Nós vamos negar a vontade de Deus? Por que negaríamos? O que nós vamos ganhar com isso, negando a vontade de Deus? Porque tem muitas igrejas que fazem isso. Tem muitos altares. Ah, não, aqui agora nessa página vai falar sobre predestinação. Vamos pular isso. Vamos ir para a próxima página, que aí não fala, vai dar tudo bem. Nós amamos o que o apóstolo Paulo diz. Nós respeitamos o apóstolo Paulo. É um dos apóstolos que eu mais admiro. Assim eles falam. Admiram, mas não leem, não ensinam o que tem que ser ensinado. Nós estamos aqui para isso, para ensinar o que tem que ser ensinado. Não vamos passar por cima de Bíblia. Não vamos agora aceitar um versículo e negar outro. Aceita um livro e nega outro. Não. Nós compreendemos a Bíblia em sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, sem pular nenhum livro. Lógico que o que é lei nós não praticamos mais. Não é dado para nós, gentios, praticar lei. Vivemos no tempo da graça, na dispensação da graça, no ministério do Espírito, na glória da segunda casa, que é a graça de Deus. Mas o que a Bíblia tem a nos oferecer, nós lemos, compreendemos, respeitamos, acatamos, obedecemos acima de tudo. E aqui está a palavra que tanto aterroriza as igrejas. Tocam terror. Ah, mas vocês explicam sobre predestinação, isso é complicado de entender. Não tem nada complicado de entender. Basta você prestar atenção no que vai acontecer de agora para frente. Então eu convido a você, mais uma vez, a abrir bastante os seus ouvidos espirituais, porque o Senhor vai lhe falar o coração. Então nós vamos adiante um pouquinho. Nós vamos a 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Venha comigo até 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Olha lá o que diz a revelação da graça. Diz assim: que nos salvou e chamou com santa vocação. Ah, meu querido, aqui está a resposta. Primeira coisa, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, Deus te salvou. Que nos salvou. Sim, porque a salvação ela já aconteceu. Já, sim, mas onde que aconteceu? Lá na cruz do Calvário. Lembra? Foi lá que aconteceu a minha salvação e a sua salvação. Agora, o Senhor Jesus Cristo tem chamado a nós em tempos diferentes, a cada um. A cada um é chegado a Ele em tempos diferentes. Uns nascem já no berço, no lar cristão e levam essa fé até o fim. Outros não, vão com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, até no leito de um UTI. Não tem problema. O Senhor chamou. Agora, não misture chamado com salvação. Não vamos misturar as coisas. Aí ele diz lá, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então é com santa vocação. Não é com capeta, com inferno, com nada. É com santa vocação. Não segundo as nossas obras. O Senhor Deus não me salvou, ou não te salvou, não te chamou segundo as suas obras, meu querido. Não é porque você jejua demais, não é porque você sobe monte demais, não é porque você faz sacrifícios demais que Ele fez isso, não. Foi segundo o querer dEle. Não é segundo obras, principalmente obras da lei. Não é segundo as nossas obras. É segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Isso é que deve ser explicitamente explicado aos nossos corações. Porque tem muitas pessoas que dizem que quanto mais elas fizerem para Deus,
mais elas são aproximadas. Não, o Senhor Jesus nos aproximou à distância necessária. O Senhor Jesus Cristo nos colocou diante dele. E está dizendo aqui, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, ou seja, segundo a sua própria vontade. E graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quando é que foi lhe dado o propósito de Deus e graça? Antes dos tempos dos séculos. Olha que lindo, olha que maravilha. Às vezes nós pensamos que as coisas estão acontecendo agora. De certa forma, neste tempo, o Cronos está acontecendo agora, mas já aconteceu por parte de Deus. Pelo tempo do Senhor, já aconteceu em nossas vidas. Então, Jesus Cristo nos deu a graça dele antes dos tempos eternos, em uma tradução. Na minha tradução vai estar antes dos tempos dos séculos. Isso é importante você entender. As coisas não estão acontecendo aqui à torta e à direita. As coisas estão acontecendo aqui por um divino propósito. Isto é predestinação. Isto é compreender a Bíblia. Eu quero que você venha comigo em outro livro que vai nos dar revelação sobre este assunto, que é 2 Tessalonicenses. Vamos voltar aqui um pouquinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Quero que você venha, abra a tua Bíblia se possível, você que está diante do vídeo, você que está tirando esse tempo para ouvir essa palavra, abra a tua Bíblia, faça como eu, cheque, né? Certifique-se de que está escrito isso na sua Bíblia mesmo, porque tem muitas pessoas que eu falo o versículo e ela pensa assim, nossa, nunca vi isso escrito, mas estava escrito, sempre esteve lá. Lógico, nós nunca olhamos nos olhos da graça, como nós estamos olhando agora. Venha comigo aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o Senhor Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação. Um cristão genuíno não foi elegido por Deus para o inferno, para o demônio. Ora ele é salvo, ora ele não é salvo, é uma bagunça tremenda. E se não explicar a predestinação, não adianta explicar a salvação. É isso que as igrejas não entendem. Às vezes tem igrejas que eu presto atenção em que alguns líderes pregam, aqui você não perde a salvação, que ótimo, mas explica para mim porque eu não perco. Mostre para mim porque eu não perco. E aqui estou eu lhe mostrando que o Senhor Deus te elegeu desde o princípio para a salvação. Isto é uma vontade de Deus e não a sua, e nem a minha, e nem de líder algum. É a vontade de Deus. Isso tem que ser respeitado. Independente da tua opinião ou minha opinião, não interessa as nossas opiniões. Interessa é respeitar o que está escrito na palavra. Isso é que é interessante. Então não adianta falar, você é salvo, salvo para sempre. Sim, sou salvo para sempre. Como? Está aqui. Mostrando para vocês. Vocês são eleitos desde o princípio para a salvação. Como isso é importante. Como isso tem aberto os nossos olhos espirituais para ver uma dimensão onde Deus de fato governa. Porque lá fora não tem governo de Deus. O que se vê lá fora é um evangelho de regras, é um absurdo em cima de absurdo, é o pregador começar a afirmar uma palavra de Deus e lá no final de sua pregação ele desmanchar tudo aquilo que ele falou. Aí a pessoa fala, pastor, mas a minha igreja também prega a graça. Meu querido, graça ela tem que ser na sua totalidade, não pedaços, fragmentos. Você, nós temos que conservar a palavra como ela nos é entregue.
O apóstolo Paulo nos entregou assim, ela tem que ser conservada assim. Se a predestinação está ligada à salvação, eu tenho que afirmar sim que sou um predestinado, porque a Bíblia está dizendo. Não é você, não é sua opinião. Respeito a sua opinião, respeito a opinião de qualquer líder, sim, mas não concordo. Eu concordo com a Bíblia. As coisas espirituais discernem assim, espiritualmente. Então eu vou na Bíblia Sagrada. Entre a opinião de qualquer pessoa, eu fico com a de Deus. Esta aqui eu sei que não falha. E aí eu venho, através desse estudo, lhe trazer o quê? Um banquete. Para você desfrutar de como é bom entender a salvação de Deus. Como é bom ser salvo. Como é bom ser santo. Como é bom ser irrepreensível perante Ele em amor. Como é bom participar da família de Deus. Como é bom estar no concílio de Deus. Como é bom ser resgatado de fato do império das trevas. Como é bom andar na luz. Como é bom alimentar de uma palavra pura, sólida. Como é bom estar na segunda casa, na glória, participar desta glória todos os dias. Como é bom entender a vontade de Deus. Isso que eu venho fazer e mostrar para você nesse dia. É um momento oportuno de crescer. Quer ver? Nós vamos ler um próximo versículo que as igrejas estão aí lendo, relendo, trilendo, canta-se em músicas, falam coisas, sabe, sobre esse versículo, mas ninguém vive. A pessoa tem problema em viver a Bíblia. Eu quero que você venha aqui comigo. Nós vamos lá em Jeremias. Por favor. Jeremias capítulo 1, verso 5. Vem comigo aqui na Santa Palavra de Deus, Jeremias capítulo 1, verso 5. Vamos juntos aqui. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim a palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha, isso não é maravilhoso? A Bíblia está afirmando que o Senhor Deus nos conheceu antes de irmos à barriga de nossa mãe. Olha que tremendo. Que revelação maravilhosa. Ué, conheceu aonde? Se você puxar aí na internet, se você for ver, vai achar sobre esta matéria em estudos diversos. Principalmente pré-existência. Então você vai atrás da pré-existência e você vai descobrir isso daqui. Mas ele diz assim no texto: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Está aí. Irmãos, nós só podemos ser algo que Deus quer que sejamos. Não adianta. Não adianta. O chamado de Deus acontece na barriga de nossa mãe. Você não foi consagrado porque um homem estendeu a mão sobre a tua vida e orou e profetizou ou algo parecido. Nós somos consagrados porque Deus nos conheceu antes. Deus, se Ele nos conheceu antes, Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe e conhece. Nós somos capazes de superar desafios. Nós somos capazes de ir bem mais longe do que imaginamos. Deus conhece a capacidade de cada um. Então, neste momento, é necessário você vislumbrar a tua vida dentro deste versículo. Quero que você olhe para dentro do versículo e se veja. Se enquadre aqui no Senhor. Não vamos fugir dessas palavras. O Senhor me conheceu antes da fundação do mundo, antes que existisse terra, antes que existisse alguma coisa tão antiga que está aqui e acolá. O Senhor já havia te conhecido e me conhecido. E a Bíblia está falando, antes que eu te formasse, eu te conheci. Eu concordo com a Bíblia, eu fico com a palavra do Senhor e cantam isso em música, mas ninguém leva isso a sério. Ninguém quer ensinar isso como deve ser ensinado. Hoje as coisas têm mudado para você, você que está assistindo, você que Deus tem falado ao coração, as coisas têm mudado para você. Este é um ensino que você nunca mais vai esquecer. Eu nunca mais esqueci desse ensino. Recebi, guardei no coração e permaneci comigo. É assim que vai ser com a tua vida também. Então, meu querido,
minha querida, a partir deste momento a tua vida ganha um novo rumo. Porque a segurança da sua salvação está aqui. Antes de lermos o próximo versículo e o último versículo que vamos ler, eu quero que você entenda algo precioso. Não é você que escolhe. Não fui eu que escolhi. Não foi porque mereci, não é porque você mereceu, não é por obras, não é por nada, mas é porque Deus te conheceu. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é um filho, uma filha dele. Deus quer lhe tratar como ele entende de tratar filho. Não como muitos aí, que rastejam, que falam que não são nada. Sabe, o maior erro de orações que eu vejo em altares é a pessoa falar: Deus, eu não sou nada. Essa mediocridade, essa falsa modéstia. As pessoas pensam que Deus é bobo. Se você fosse Deus e olhasse um filho dele e falasse: Deus, eu não sou nada. Qual era o seu comportamento? Tenta imaginar. Uma pessoa que o Senhor Jesus Cristo deu sangue por ele. Uma pessoa que foi salva. Uma pessoa que teve a vida mudada e orar nos altares de igreja dizendo que não é nada. Uma vez eu estava em um encontro de uma igreja e fui ver uma banda que gosto muito. E um rapaz novo, ministro de louvor desta igreja, subiu lá e fez a seguinte oração. Uma oração perigosa de fazer. Eu não arriscaria fazer uma oração dessa, mas ele pediu para Deus colocar angústia no coração dele por amor das almas. Com coisa que a angústia do coração dele vai transformar em alguma coisa a vontade de Deus. Isso é uma oração absurda. Isso aí é que tem por aí nos altares. É o que nós vemos. Liga a tua TV. Não vá muito longe. E você vai ver coisas, você vai assistir. Ou vão ver coisas assim, semelhantes. Meu irmão, Deus quer o meu coração limpo. Deus quer o meu coração puro. Não um coração cheio de angústias. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo, quem as buscará vai ser Ele. Lógico que nós somos instrumentos dele. Lógico que nós vamos falar, mas nem por isso vamos ver angustiados. Não, vamos falar, vamos chegar. Somos instrumentos do nosso Pai. Sem nós, lógico, sem nós fica um pouquinho difícil. Mas Deus não precisa de homem. Deus não precisa. Aliás, a obra dele não é baseada e nunca foi em homens. Deus faz segundo a sua vontade. Eu quero que você venha comigo no último versículo que nós vamos ler. Efésios capítulo 1, verso 11. Se eu não me engano, sim. Efésios capítulo 1, verso 11. Este é o último versículo que nós vamos ler. Lógico que se você quiser aprofundar mais neste assunto, você vai mandar para nós a tua pergunta, o teu endereço, e nós vamos fazer com que o material chegue até você. Mas vem aqui comigo, Efésios capítulo 1, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Nele, em quem também fomos feitos herança. Olha só. Havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Deus só consulta a si próprio para tomar suas decisões. Eu disse a vocês, Deus não precisa de homem. Deus não precisa. Ele é poderoso. O Deus que nós servimos é poderoso. Mas o que nós vamos nos reter aqui por momento é que nós somos predestinados conforme o propósito. Isso é que eu quero que fique aqui. Ou seja, o ser predestinado é propósito de Deus e não meu. E não seu. Deus assim escolheu.
E é assim que vai ser. E nada vai mudar o que está escrito aqui. Pode descabelar, pode xingar, pode mandar ofensa, pode fazer o que for, nada vai mudar. Essas palavras que estão aqui não vão sair daqui. Vão estar aqui, independente da reação de quem for. Agora, se a sua reação é como a minha, que realmente viu que o propósito de Deus é esse, que Ele nos predestinou para Ele, ou seja, nós estávamos no céu, vimos a terra e vamos voltar para o céu. Isso é a predestinação. Isso é que as pessoas não entendem. Tão simples. Estávamos no céu, lá igual Jeremias, acabamos de ver em Jeremias, né? Antes que ele viesse a barriga da mãe dele, o Senhor o conhecia. Assim também somos nós. Estávamos no céu e o Senhor envia-nos para a terra, mas com o predestino já marcado. Vamos voltar para lá. Vocês vão, mas vocês voltam, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então, em síntese, eu encerro este pequeno estudo e reafirmo a vocês: sem a predestinação fica difícil entender sobre salvação. É tempo de passar a agonia da falta de informação. É tempo do nosso coração absorver estudos ou ensinos superiores através de um pacto superior, que é a graça de Deus. Você não acha que Jesus Cristo não mudou de fato a história? Mudou. Mas e a igreja? Tem mudado? Não. É isso que Deus tem falado aos nossos corações. É preciso enfrentar a situação. É preciso levantar a voz que os grandes reformistas perderam. É preciso levantar a voz de Lutero, é preciso levantar a voz de Calvino. Este tempo que estamos hoje é tempo de reforma, porque o que está aí é tudo sombra. Então, o que o nosso ministério tem feito ao longo desses anos é levantar a voz da reforma. E o interessante disso, sabe o que é, meus queridos? É que não há nada de novo nisso aqui. Não há nada de novo, o que eu estou falando aqui não é novidade. Está aqui na Bíblia há muitos anos. Não existe novidade no que eu acabei de lhe falar. Agora existe a verdade no que eu acabei de lhe falar. Nós temos um ministério que se responsabiliza em informar a verdade, custe o que custar. Então, eu quero convidar você a fazer parte desse exército. Dizer a vocês que as portas do nosso ministério estão abertas. Venha cá, converse comigo, pastor Wellington. Venha cá participar de nossas reuniões. E eu quero deixar mais uma vez o nosso endereço. Encerrei este assunto. Encerrei este assunto, eu creio que Deus já falou no teu coração, mas fique agora com o endereço nosso. Rua Barão de Mauá, número 745, Cidade Jardim, Goiânia, Goiás, Brasil. Eu quero também que você anote o e-mail. Se você não anotou no início, o e-mail para você enviar para nós dúvidas, questões. Nós estamos abertos e vamos lhe responder, você pode acreditar. Não vamos fazer igual muitos fazem por aí, que tem lá o canal, a pessoa envia e ninguém responde. Agora, se você enviar perguntas inteligentes, se você me enviar perguntas que estão relacionadas com a graça, lógico, nós vamos responder. Não estou aqui para discutir filosofia humana. Não estou aqui para discutir assuntos de homens. Estou aqui para discutir sobre Bíblia. Se é Bíblia, se é espiritual, vamos falar sim. Vamos enviar a resposta. Anote, por favor, palavradaverdade@hotmail.com. palavradaverdade@hotmail.com. Este é o endereço que você fala conosco. Fora isso, domingo, 9 horas da manhã, na Rua Barão de Mauá, número 745, Cidade Jardim, nós estamos lhe aguardando a tua presença. Em nome de Jesus, vá em paz.